Os irmãos que estão assistindo em casa, se você ainda não fez, dê um joinha lá no nosso canal, isso ajuda bastante. Divulgue, né? Divulgue para os seus amigos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho, para que a gente cresça cada vez mais. A igreja ela está atuando atualmente em 2 plataformas. A igreja presencial, com um número bem reduzido de pessoas, né? Nós estamos trabalhando só com 25%, mas a igreja que não tem paredes, que não tem limites, está na internet. Então, que a gente possa levar essa mensagem, a mensagem da nossa casa, da nossa família Aba, para todos os cantos do mundo. Amém? Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Irmãos, nós temos falado na sexta-feira sobre milagres. Eu quero convidá-los para que abram a Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler Lucas 7, do versículo 11 em diante. Lucas 7, do versículo 11 em diante. Diz assim: No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos ficaram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Essa é a palavra do Senhor. E essa história contada por Lucas, ela traz para nós alguns detalhes muito preciosos. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições que nós encontramos nessa passagem bíblica. A primeira das lições que a gente pode tirar daqui, ou melhor, já no início, diz assim que Jesus estava seguindo para a cidade de Naim. Jesus esteve em Cafarnaum, e lá em Cafarnaum, ele curou o empregado, o servo de um centurião romano. E saíram dali e seguiram para Naim. Naim ficava a cerca de um dia de caminhada, tá? Um dia na contagem dos judeus. Dava em torno de 6 horas de distância de Cafarnaum até Naim. E uma multidão estava acompanhando Jesus e os seus discípulos. E quando eles estão chegando em Naim, eles se encontram com o enterro, o cortejo fúnebre saindo. Essa viúva, o seu filho morto e muita gente acompanhando, saindo da cidade, porque os cemitérios geralmente eram para o lado de fora da cidade. Nós encontramos aqui 2 multidões distintas, 2 multidões diferentes se cruzando no mesmo caminho. Uma multidão dos esperançosos, uma multidão dos felizes, uma multidão dos alegres, uma multidão daqueles que estavam com o Senhor e Autor da vida, que é Jesus. E a outra multidão, a multidão dos desesperados, a multidão dos pobres, a multidão daqueles que choram, a multidão daqueles que perderam o sentido de viver. É interessante o contraste que existe nisso. Quem sabe aquela multidão que acompanhava Jesus vinha cantando, eles usavam alguns instrumentos sonoros bem barulhentos na época, como tamborins, como pandeiros. Então imagina só a festividade com que eles vinham. Porque eles estavam seguindo Jesus por aquilo que Jesus ensinava, eles estavam seguindo Jesus por aquilo que Jesus fazia, e recentemente eles foram alvo de um grande milagre.
Mesmo à distância, Jesus simplesmente ordenou uma palavra e o empregado, servo daquele centurião, foi curado. Imagina só que coisa extraordinária. Não havia lugar no coração dessa multidão e desses discípulos que seguiam com Jesus, não havia lugar para tristeza, não havia lugar para preocupações. Afinal de contas, tudo o que eles precisavam estavam ali. Jesus é aquele que multiplica o pão, Jesus é aquele que fez a água transformar-se em vinho, Jesus é aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Se preocupar com o quê e para quê? É simplesmente andar com Jesus. E ir por onde Jesus for, essa multidão está indo. Queridos, nós vemos um contraste muito grande. E essa multidão nós a encontramos nos nossos dias também. Eu acredito que você faz parte dessa multidão, ou não? Você faz parte da multidão daqueles que têm esperança, você faz parte da multidão dos salvos, você faz parte da multidão dos curados, você faz parte da multidão daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou não? Se você faz parte da multidão dos que cantam, não faz parte da multidão dos que choram. Você faz parte da multidão dos que se alegram em Deus, daqueles que têm palavras boas, daqueles que falam das boas novas da salvação, e não daqueles que lamentam, não daqueles que choram, não daqueles que se entristecem e entristecem outros ao seu redor. Você faz parte da multidão dos que adoram a Jesus, e não da multidão das carpideiras que choram os mortos. Afinal de contas, a morte para nós é simplesmente o carimbo no nosso passaporte. Quando morremos, recebemos o carimbo e já sabemos para onde vamos. O nosso destino não é aqui, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu. Essa é a palavra dessa semana. Portanto, a morte não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus e Ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus que servimos. É esse Jesus que seguimos. Mas ele encontra uma multidão entristecida, uma multidão de uma viúva que tinha um filho só e esse filho estava morto agora. Gente, ser mulher naquele tempo não era fácil. A sociedade era extremamente diferente da sociedade dos nossos dias. Para vocês terem ideia, até mesmo no templo, as mulheres tinham o pátio delas, elas ficavam separadas, elas não tinham acesso ao templo. As mulheres, elas eram propriedade dos pais, e depois que elas casavam, elas se tornavam propriedade dos seus maridos. As mulheres não podiam sair na rua, a não ser cobertas com véus. Quando elas iam se casar, os pais as vendiam, ou seja, cobrava-se, esqueci o nome daquela palavra lá, cobrava-se o dote. E dependendo das qualidades da filha, o dote era muito caro. Portanto, elas eram ensinadas a serem mulheres, donas de casa, domésticas, mães, esposas e cuidadores dos filhos. Uma sociedade completamente diferente da nossa. Talvez não cabe na cabeça da gente imaginar isso. Vez ou outra, dê uma olhadinha como vivem e se comportam as mulheres debaixo do regime do Islã. É mais ou menos aquilo. Elas são propriedade, elas eram propriedade. As mulheres não tinham direito à herança, sabe por quê? Porque a divisão da herança em Israel era por tribos, e as tribos eram lideradas por homens. Então, quando um homem se casava com uma mulher que era de outra tribo, não podia passar a herança para ela, de forma que aquela herança, aquele terreno, aquela tribo, aquele lugar, se tornaria parte da outra. Por isso, quando uma mulher ficava viúva, ela tinha que esperar um resgatador da família do seu marido. Nós encontramos essa história na história de Noemi. É interessante, queridos, que ser viúva naquele tempo era difícil, elas não tinham pensão, o INSS não existia ainda, não pagava nada para elas. E esse filho era único, e ele era jovem, porque o texto lido declara que ele era jovem. Ou seja, a expectativa de vida, a expectativa de sustento, a expectativa de futuro era aquele filho, e aquele filho morreu. Não lhe resta mais nada.
O que ela tinha, agora ela ia enterrar. O que ela tinha, agora ela ia sepultar. Nós não conseguimos imaginar o grau de sofrimento que aquela mulher estava passando. Mas, queridos, independente da circunstância, por uma razão que Deus conhece, ela se encontrou com Jesus e com a multidão que o acompanhava. Amém? Queridos, nós fazemos parte da multidão dos que salvam, nós fazemos parte da multidão dos que curam, nós fazemos parte da multidão daqueles que têm a vida em si. Porque nós estamos seguindo Jesus, nós somos a multidão que segue Jesus. E à medida que nós vamos caminhando, Jesus indo à nossa frente, nós vamos levando essa mensagem, a mensagem de fé, a mensagem de esperança, a mensagem de que as coisas não se perderam, mas tudo tem um propósito. Naim era uma cidadezinha pequena, composta em sua maioria por agricultores. Era um lugar de poucos recursos. Mas Jesus foi para lá. Jesus se importa com aquilo que muita gente não se importa. Ele sai de Cafarnaum, uma cidade maior, em que as coisas, o ministério dele está bombando. E ele vai para Naim. O que ele vai fazer lá em Naim? Ele vai encontrar com essa mulher. E vai devolver para essa mulher a razão da vida dela. E a razão da vida dela era aquele filho. E na leitura bíblica a gente descobre que ele devolve. Queridos, não são as circunstâncias que devem moldar quem nós somos, mas aquele que nós seguimos. Você segue o caixão de um morto, você segue o Jesus, o Deus da vida. Que a gente siga, não o cortejo dos defuntos, mas que a gente siga o autor e consumador da fé, o Senhor da vida, o Criador de todas as coisas, aquele que tem poder para levantar o morto da sua morte, porque Ele é vencedor e sempre vencerá. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, quantas vezes a gente tem as coisas como perdidas? Tá? E a primeira lição que a gente tira daqui é a seguinte lição: nada acontece por acaso. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. O fato de Jesus estar naquele lugar, naquela hora tão difícil, mostra que por maior que seja o nosso sofrimento, a nossa incerteza, Ele sempre está por perto. Amém? Até naquelas noites que você passa sem dormir, Jesus está por perto. Sabe aquelas noites que vem a preocupação com a saúde, vem a preocupação com a crise, vem a preocupação com os boletos, vem a preocupação com os filhos, vem a preocupação com os pais? Jesus está por perto. Então diga assim, quando perder o sono, diga assim: eu vou conversar com Jesus, porque Ele está aqui pertinho de mim. Uma ocasião, no meio de uma tempestade, os discípulos ficaram apavorados, e Jesus estava dormindo, mas Ele estava por perto. Acorda, Jesus. Diga lá: Senhor, me salva, porque eu sou de pouca fé. Foi essa advertência que os discípulos ouviram. Queridos, nós não temos fé suficiente. A fé é um dom, a fé é algo que vem de Deus, e a fé vem quando ouvimos a palavra. Portanto, você está ouvindo essa palavra hoje, então receba isso como fé em sua vida. Eu vou crer nesse Jesus, eu vou crer nesse Jesus que faz a multidão dos que choram sorrir, que faz a multidão daqueles que se entristecem se alegrar. Eu vou andar com esse Jesus, que faz com que as carpideiras, que estão cheias por aí, percam seus empregos. Você sabe quem são as carpideiras dos nossos dias? É aquele chororô que você assiste nos noticiários. O que você vê de coisa boa dos noticiários? Havia um personagem de desenho animado antigamente, quando eu era criança, ainda assistia, o Oliver Hardy. Ele era uma hiena, e ele dizia: "Ô vida, ô céus, ô azar".
Gente, assistir o noticiário, ouvir o noticiário, você está ouvindo as carpideiras. É só choramingação, é só rateação. Isso vai mudar a sua vida? Saber que hoje morreram tantas pessoas da Covid, saber que hoje morreram em acidente tantas pessoas, saber que a inflação está subindo, saber que o governo não está dando conta do recado, saber essas coisas que eles ficam falando. Isso não vai mudar a nossa vida, porque a nossa vida não depende das circunstâncias, a nossa vida está segura nas mãos do Senhor Jesus. Cantávamos um hino antigamente, que dizia assim: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Você está seguro em Jesus. Siga a multidão dos barulhentos, siga a multidão daqueles que cantam e se alegram, porque o autor da vida está com eles. Jesus não está morto, Ele está vivo. Queridos, não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei que está escrito na Bíblia, que todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Isso está escrito em Romanos 8, 28. Lembra disso, lembra disso, lembra disso. A segunda lição que nós tiramos daqui é que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Cantávamos antigamente também, nosso Deus é soberano. Era tão legalzinho nos anos 90, né? Quem é daquele tempo, os crentes mais antiguinhos, sabe o que eu estou dizendo. Deus é soberano, Ele está acima de tronos, Ele está acima de potestades, Ele está acima de governos, Ele está acima de pandemias, Ele está acima de crises, Ele está acima de tudo. Ele é soberano, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus é soberano sobre aquela situação, sobre aquela circunstância. E Ele chega, e Ele fala para a mulher: não chore. Como não vou chorar? Mas ela não diz nada. Ele simplesmente toca no esquife. O poder do toque de Jesus. E ele fala o poder da palavra de Jesus. Jovem, levanta-te. A ordem de Jesus é essa para mim e para você. Se levanta. Se levanta. O que já morreu na sua vida? Que expectativa que já morreu? Que projeto que já morreu? Sobre o que você está lamentando hoje, chorando hoje, ou fazendo alguém chorar? Ele diz: levanta. E o texto bíblico diz: no mesmo instante, o jovem se sentou. Gente, se você estivesse num velório, hein? Vamos pensar, se você estivesse num velório, está lá, povo triste, chorando, velório não é um lugar de alegria mesmo, mas aí Jesus chegasse, mas você não sabe quem é Jesus, porque nós não temos uma fotografia dele, nós não temos um retrato dele, nem uma filmagem dele. O do The Chosen lá é bem bacanão, tá? Eu gosto daquele Jesus lá, acho que é o mais top que eu já achei até hoje, tá? Quem não assistiu, assista, a segunda temporada já começou. Tá? Baixa o aplicativo lá e manda ver, é bênção. Nós não sabemos como é Jesus, mas aí Jesus chega perto do caixão, lá está todo mundo triste, os parentes lá, tudo em volta do caixão, e aí ele fala para quem está chorando, né? Geralmente a pessoa mais próxima, está mais próximo do defunto, ele chega ali e diz: não chora. E ele vai lá, encosta no caixão, olha para o defunto, ele não põe a mão em cima da mão, né? Não faz todo aquele ritual que a gente vê as pessoas fazerem, mas ele chega lá e diz: levanta. Nesse sotaque de polaco talvez não, mas ele diz isso. Imagina só o defunto levantar. Gente, quanta gente ia dar no pé, não é verdade? Por quê? Porque isso não é uma coisa comum.
O extraordinário, o sobrenatural, assusta. E muitas vezes nós mesmos não alcançamos o sobrenatural porque temos medo, receio. É interessante, quando eu era criança, eu fazia uma oração, tinha um mato perto de casa, eu gostava de ir lá, fiz um espaço lá, fui uma vez com a enxada, capinei lá, e eu ia para orar. Então, eu tinha uns 11, 12, 13 anos, vinha da escola, almoçava, daí eu gostava de brincar, caçar passarinho, aquelas coisas de piá que fazia no meu tempo, hoje não pode mais, não faz mais, mas eu ia lá para aquele mato, e aí eu orava. E uma oração que eu sempre fazia era o seguinte: Jesus, eu quero te ver. Eu estava lendo a Bíblia naquele tempo, e lendo que aparecia o anjo, que falava com Abraão, falava com Jacó, falava com José, e eu disse, eu quero que o senhor fale comigo também. Criança é doida, né? Gente, eu orava. Tinha vez que eu ameaçava ele. Eu dizia assim, eu não vou sair daqui enquanto o senhor não aparecer. Ele nunca apareceu. Mas, gente, se um dia ele aparecesse, eu acho que eu estava correndo até hoje. Sabe? De noite era a mesma coisa. Eu deitava na minha cama, aí eu, Senhor, vem cá, Senhor, vamos conversar, igual o Senhor conversava com os seus servos lá no passado e tal. Eu orava a oração de criança. E, gente, ele não aparecia. Mas se eu escutasse um estalo na casa, nossa casa era de tábua, então casa de tábua, quem já morou, ela estala bastante, né? Sangue de Jesus tem poder, que eu tinha aprendido já a aclamar o sangue de Jesus na emergência. Gente, o extraordinário é extraordinário. O extraordinário causa espanto. O extraordinário aterroriza quem não crê, quem não confia. Portanto, vamos ter coragem e pedir pelo extraordinário em nossa vida. Mesmo que espante e bote muita gente para correr, mas vamos ficar onde o extraordinário acontecer. Amém? A terceira lição que a gente aprende aqui é a seguinte. Então, Deus é soberano, tá? Não existe, eu vou terminar aqui ainda, não existe absolutamente nada que Ele não possa fazer. Ele pode curar, restaurar, transformar, criar, sustentar, ordenar, Ele pode o que Ele quiser, tá? É Ele que cuida de você, é Ele que cuida das suas necessidades. A palavra de Deus diz que até mesmo os seus desejos Ele realiza quando você se deleita na presença dEle. Salmo 37, verso 4. Anote aí em algum lugar e ore esse. Senhor, eu quero me deleitar na Tua presença, porque eu quero que o Senhor satisfaça o desejo do meu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É isso que diz a palavra do Senhor para nós. A terceira lição que nós aprendemos aqui. A morte parece ser o fim. Para aquela mãe aflita, já viúva, era o fim. Ela pranteava mais uma morte, porque o seu marido já tinha morrido. E agora o seu único filho estava morrendo. Queridos, quando acontece uma situação dessa, Satanás ele é muito astuto e ele começa a jogar muitas setas. E uma das setas é culpar a gente por alguma coisa errada que aconteça. O que eu estou pagando? Sabe a velha história? Quando alguém está passando por uma situação complicada, difícil, tenebrosa, você já ouviu, talvez você já falou, eu estou pagando meus pecados. Já ouviu essa frase? Gente, ninguém pode pagar pecado a não ser Jesus, porque o salário do pecado é a morte, tá? Então, sofrimento, dificuldade, luta, tribulação, Jesus disse que nós teríamos nessa vida, mas não é pagamento de pecado, não. Mas o diabo, ele age dessa forma, ele nos acusa. Ele quer que a gente se sinta mal, ele quer que a gente fique para baixo, ele quer que a gente se arraste. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele disse, mas eu vim para que tenham vida, e vida em meu nome. É isso que diz a palavra do Senhor. Jesus é aquele que transforma o choro em riso, transforma o desespero em esperança. Uma coisa, com certeza, ficou no coração daquela mãe. Ficaram cicatrizes.
As cicatrizes da tua guerra, as cicatrizes da tua batalha, elas vão ficar. Porque elas são lembrança que um dia você guerreou. Mas o que você não vai mais sentir é a dor. Porque a cura vem, em nome de Jesus. Cicatrizes que ela lembra, um dia meu filho morreu, um dia eu perdi a esperança, um dia eu pranteei muito, um dia toda a minha vila, a cidade de Naim, se compadeceu de mim, estava indo comigo para o cemitério. Mas nesse dia eu encontrei o autor da vida, eu fui salva por ele, a minha esperança voltou, a minha alegria voltou, e eu estou aqui para a glória dele, para louvor dele. Gente, você já parou para pensar que essa viúva, que esse rapaz, foram um daqueles primeiros na igreja primitiva? Já parou para pensar que esses dois aqui podem ter sido batizados por um dos discípulos de Jesus? Já parou para pensar que esses dois aqui, essa viúva e esse rapaz, poderiam estar no cenáculo no dia em que o Espírito Santo veio sobre eles? O desespero se transformou em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, às vezes, não conciliamos a história bíblica com a história da igreja. Parece que o que Jesus faz é uma coisa à parte. Queridos, eu quero que vocês leiam a Bíblia e prestem atenção. Essas pessoas que Jesus vai curando, essas pessoas que Jesus vai transformando pelo caminho, são essas pessoas que dão início à igreja forte, vigorosa no princípio. E esse mesmo Jesus continua fazendo hoje com a sua igreja. E Ele faz isso com a gente. Queridos, é maravilhoso passar pelo que estamos passando. É maravilhoso, irmãos, passar por tudo que estamos passando, porque toda essa dor, todo esse sofrimento se transforma na presença de Jesus em força, em graça, em unção, em poder, para a glória do nome dEle. Queridos, aquela igreja foi uma igreja que entregou a sua própria vida. Foi uma igreja que derramou o seu sangue nas arenas romanas. Foi uma igreja que teve seus corpos sendo queimados, espetados, como o pastor Iverson falou aqui. Porque eles viram Jesus, andaram com Jesus e sabiam quem era Jesus. Portanto, a vida deles não tinha importância nenhuma, porque eles sabiam que o que lhes aguardava era muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais olharmos para Jesus, menos vamos olhar para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Quanto mais olharmos para Jesus, menos vamos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque sabemos que o nosso amanhã está certo na presença dEle. Uau! Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus sempre tem a resposta final. Quem põe o ponto final, no final da frase, no final da página, é Ele, não sou eu nem é você. O muito que a gente pode fazer é pôr uma vírgula, mas o ponto final é dele. E Ele não pôs um ponto final na sua vida ainda, amém? Quem está de dois aí, diga para quem está do lado, Jesus não botou o ponto final na sua vida ainda. Tem muito para escrever ainda na sua história. Tem muito para escrever na sua história ainda. Jesus ainda não voltou, a igreja ainda está aqui, você ainda está aqui, você está cheio de saúde, de vigor, você tem hoje a palavra de Deus, você tem hoje os recursos para transmitir essa palavra. Uau, gente, tem muito para fazer ainda. Glória a Deus. Vamos viver intensamente cada dia. Vamos seguir essa multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem a resposta às suas indagações. Qual é seu questionamento? Do you have a question? Ele tem a resposta. Uma campanha nos anos 70 de evangelismo pelo Brasil. Quando o outro grande pregador que faleceu lá, Billy Graham, esteve no Brasil em 74, era assim: Cristo é a resposta. A campanha dele em 74 foi essa: Cristo é a resposta. Ele pregou no Maracanã. Gente, o Brasil teve naquele ano uma grande colheita. Cristo continua sendo a resposta. As perguntas aumentaram,
mas Ele continua sendo a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a resposta para aquela pessoa, morador de rua que vive nas drogas. Ele é a resposta para aquele pai de família desempregado. Ele é a resposta para aquela mãe que está sofrendo, vendo seus filhos se perdendo por um caminho sem volta. Cristo é a resposta para aqueles que estão fazendo um tratamento de câncer nessa hora. Cristo é a resposta para aqueles que estão numa UTI de hospital, nas últimas, respirando por aparelhos. Cristo é a resposta, Cristo é a resposta, Ele é a resposta para a igreja, Ele continua sendo a resposta para a igreja. Queridos, nós, Igreja de Jesus, estamos mais vivos que nunca, porque o sangue de Jesus corre nas nossas veias, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, que nós nos levantemos e que essa palavra nos encha de fé, de esperança e de ânimo. Jesus é o alívio para a sua dor e Ele está agora, por meio da sua palavra, pronto para agir em sua vida. Você recebe isso em sua vida em nome de Jesus? Eu recebo. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, das juntas, medulas, a alma e o espírito. E Ele está, nessa noite, penetrando com essa palavra em sua vida. Volte para casa, não do jeito que você veio, mas volte para casa dizendo, eu e Jesus somos uma equipe. Eu e Jesus estamos aqui para vencer. Eu e Jesus já vencemos, porque nele eu sou vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Seja qual for o seu questionamento, receba a resposta nessa noite. E a resposta tem um nome. Jesus. Cristo é a resposta ao pecador. Cristo é a resposta à nossa dor. Salva e batiza e também cura. Oh, aleluia. Cristo é a resposta. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos. Pai querido, temos falado da Tua palavra nessa noite e o Senhor é a resposta, Pai. E nós recebemos o Senhor em nossa vida, recebemos a alegria do Senhor em nossa vida, recebemos a unção do Espírito Santo em nossa vida, recebemos a vida que aquele moço recebeu naquele dia, recebemos essa vida, mas recebemos muito mais, recebemos a vida eterna, recebemos o Espírito Santo, recebemos os dons do Teu Espírito Santo, recebemos em nossas mãos, Pai, a espada flamejante do Teu Espírito, nos revestimos, Senhor, da armadura da fé, da couraça da justiça, calçamos os nossos pés na preparação da Tua palavra e avançamos nesse mundo, Senhor, porque somos a Tua igreja, estamos aqui, Jesus, e não somos derrotados, somos afligidos, porém não derrotados. Senhor, somos a igreja viva, a igreja atuante, a igreja penetrante nesse mundo que chora, nesse mundo que pranteia seus mortos. Nós levamos a palavra de vida, levamos a própria vida, levamos Jesus Cristo em nossa vida. Bendito e glorioso seja o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor, oramos e pregamos essa palavra e enchemos os corações das pessoas aqui nessa noite, enchemos os corações daqueles que estão em suas casas ouvindo, enchemos os corações daqueles que ouvirão essa palavra depois, Senhor. Enchemos os corações da Tua presença, do Teu poder, da Tua alegria, da Tua unção, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus.